Corretor de imóveis, corretora de imóveis, você profissional do mercado imobiliário, está começando mais um programa Fala Corretor de Imóveis. Gente, fica aí preparado que o programa promete. A entrevistada de hoje tem muito conteúdo bacana para vocês, mas antes, deixa eu falar, o programa ele é patrocinado pela Imobplaces e pela Inteligência Cartorial. E olha, gente, hoje a convidada de hoje é Lívia Rigueiral, isso mesmo, CEO e cofundadora do Homer Parcerias Imobiliárias. Tem muito conteúdo bacana para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, fica ligado aí. Fabrício, o que você espera de hoje aí pelo esse bate-papo inicial que nós tivemos aqui com a Lívia? Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Cara, você sabe que eu também sou da tecnologia, né? Comecei com isso, né? Desde o começo era tecnologia, e óbvio que direcionando mais para o marketing, que era o que eu fazia, mas tinha toda uma parte de desenvolvimento, sou programador também, a contra-vontade, mas sou, né? Porque eu não gostava. Comecei a programar por necessidade, né? Mas eu sou muito ligado nessa área de tecnologia e a gente precisa, o mercado imobiliário é um mercado que precisa de inovação mais do que qualquer outro, talvez, porque é um que ficou mais tempo sem ela, né? Inovação tecnológica, digamos assim. Então, é óbvio que a conversa promete muito, né? Porque vamos falar exatamente sobre isso. Então, meus amigos corretores e corretoras, fiquem aí preparados, porque eu sou apaixonado pelo Homer Parcerias, já fiz várias lives lá, e eu tenho a honra de receber aqui a CEO e cofundadora desse aplicativo, né, dessa solução imobiliária incrível. Lívia, seja muito bem-vinda ao Fala Corretor de Imóveis. Se apresente, conta um pouquinho da sua história, fale um pouquinho de como nasceu essa disrupção do mercado imobiliário, que é o Homer. E é uma honra enorme receber você aqui. Seja bem-vinda, Lívia. Obrigada, Anderson. Obrigada, Fabrício. Fico muito feliz de estar aqui. Se para vocês é uma honra, para mim é maior ainda. Fico muito feliz porque, de fato, a gente aprende muito com você. Todo esse papo que você falou de lives no Homer é super verdade. Assim, a gente troca muito conteúdo e é muito legal, porque nessa troca de conteúdo, eu acho que quem mais aprende é a gente, no final das contas, né? Então, estou sempre aprendendo aí com você. Fico super feliz de estar aqui com vocês hoje, passando aí mais um pouquinho de coisa bacana para os corretores, para eles estarem aí melhores no mercado, se renovando conteúdo, que é isso que a gente vai fazer, né? Então, fico super feliz. Anderson, te respondendo aí a primeira pergunta, quem é a Lívia? A Lívia é engenheira de produção, Carioca, dá para ver pelo meu sotaque, né? Isso, Apesar da gente estar aí, enfim, Brasil, até Estados Unidos aí, eu sou carioca e não consigo negar. Então, eu chegava lá no Nordeste com esse meu sotaque, o pessoal já de cara já percebia. Mas comecei minha história no mercado imobiliário em 2012, quando eu entrei no time fundador de uma empresa que já tentava trazer tecnologia para o mercado imobiliário, né? Esse mercado imobiliário que em 2012, se hoje a gente ainda está tocando nesse assunto de tecnologia, de renovação, de fazer trabalhos com mais eficiência, né? Através de tecnologia, 2012, então... mais ainda, né? Então, sim, a gente tentava lá se conectar com o corretor de imóvel, trazer ferramenta para o corretor de imóvel para ele trabalhar melhor. Eu estou no mercado já há 19 anos, e então eu passei por todas essas fases. Eu lembro exatamente o ano de 2012 ali, realmente o mercado precisava muito dessa tecnologia, né, Lívia? Eu acho que você acompanhou um pouquinho lá nessa empresa, e aí surgiu a ideia do Homer, é isso? Demais! E aí foi assim, né? Entra no time fundador de empresa de tecnologia, vou te dizer como que é, Anderson. É assim, pau para toda obra, você faz tudo.
E nessa de fazer tudo, eu comecei um contato muito grande com os corretores de imóveis, entendendo as dores do dia a dia, entendendo o que eles podiam ter na mão deles para trabalhar melhor. Porque o que a gente fala de tecnologia é isso, né? Não é uma coisa que vai tirar o trabalho de um humano, é que vai fazer o humano trabalhar de forma mais inteligente, né? Poupar o tempo do humano para ele usar com coisas que são melhores para ele, né? No final é isso. E aí, sim, desde essa época lá, nessa empresa que eu comecei no mercado imobiliário, eu tive muito esse contato com os corretores. E aí eu entendi, nessa época a gente não estava falando de WhatsApp super disseminado, né? E conectando todo mundo, né? E aí eu tenho uma história super romântica para contar. Eu falo para caramba. Que bacana! Se você quiser, você Não, manda bala. Eu vou te cortando, tá? Fica tranquilo. Isso aí. Manda bala aí. Nessa época que eu estava lá nessa empresa, o Fabrício, que é desenvolvedor, ele vai me entender. Quando a gente vai lançar um recurso novo, né, para colocar aí para os usuários, a gente faz isso num ambiente de teste, para a gente poder testar, e aí depois a gente sobe aí para um ambiente que, de fato, os usuários vão ter acesso. E aí um estagiário pegou e subiu sem querer para um ambiente que os corretores, de fato, usavam, um recurso novo que a gente estava lançando nessa época. A gente não ficou sabendo. Do nada, começou a chegar um monte de mensagem de corretor. O que é isso que vocês lançaram? O que é isso? O que é isso? Quero tirar dúvida. E a gente assim, o que está acontecendo? E tem um estagiário, né? E o pior é que ele é estagiário mesmo. E aí a gente foi olhar o que era, e era um recurso que a gente tinha colocado novo, que era assim, onde o corretor falava assim, eu tenho um imóvel em tal lugar, eu preciso de um imóvel em tal lugar, e aquilo ficava numa timeline, tipo um Twitter, assim, né? E aquilo foi bombando. Então a gente começou a ver lá que os corretores, eles queriam se conectar, eles queriam falar um com os outros para trabalharem juntos. E a gente falou, nossa, então peraí, então vamos parar isso que a gente está fazendo nessa empresa e vamos, de repente, focar todos os nossos esforços em conectar esses profissionais. E foi aí que rolou a fundação do Homer, a partir desse produtinho, dessa história aí. Você tem que agradecer o estagiário lá, então, né? E aí, a gente começou a desenhar o produto do Homer e tudo, foi quando eu comecei a levar o produto para os corretores para a gente conversar, e pasme, o que aconteceu foi que eu ouvi demais naquela época, isso aí a gente está falando de 2015 agora, naquela época, o que os corretores me falavam foi, Lívia, você está ficando maluca, eu não vou fazer parceria com outros corretores, porque eu tenho medo, porque eles me bypassam, porque eles roubam minha comissão, porque eles roubam meus clientes, eu não quero isso, você está louco. E aí, o que começou a acontecer? Eu viajar Brasil inteiro, porque eu falei, nossa, de repente aqui no Rio onde eu tô, isso acontece dessa forma, mas será que em outros estados isso acontece? E acontecia. É igualzinho. Sim. Igualzinho. Mas o que você criou era assim, realmente é uma solução incrível para o mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, eu imagino lá, que como eu passei todo esse tempo, em 2015, você falar a palavra parceria, que parceria, imagina, porque era um medo tão grande de você, não é nem roubar a venda, é roubar o cliente. Só para você ter uma ideia, Lívia, no estacionamento do plantão, o outro corretor copiava a placa do cliente para depois ele entrar no site, né, do trânsito, pegar o nome do cliente para conseguir entrar em contato, para ver se tirava o cliente do outro corretor. Então, tem várias histórias assim, realmente essa questão. Agora, é verdade, 2021... Sim, eu concordo com você, porque, só cortando um pouquinho... Imagina, é um bate-papo aqui, nossa. Eu comecei em 98, eu comecei fazendo o quê? Desenvolvendo sites para corretores de imóveis, 98. Só que em 98, ninguém tinha site. Né? E foi bem assim, eu odiava computador, nem gostava de computador. Como eu sou músico, eu achava que se eu ficasse mexendo no computador, eu perderia tempo que eu podia estar tocando. A verdade é essa, eu me divertia muito mais. Assim, né? Eu trabalhava com outra coisa. Trabalhava na área da saúde, né? E quando eu fui finalmente trabalhar com computador, e eu vi a internet, eu já conhecia a internet, como eu falei, desde 88, 89, né? Foi a primeira vez que eu tive acesso. Não era nem nascido, né? É que você é criança. Mas que eu fui trabalhar com a internet, que foi já aí em 98, né? Que ela já estava um pouco mais consolidada.
que aconteceu? O meu primeiro cliente, acho que o segundo cliente que eu tive foi um corretor de imóveis. O primeiro foi corretor, o segundo foi corretor, o terceiro foi corretor. Acabei entrando nesse mundo do corretor de imóveis. Mas era curioso ver a preocupação que eles tinham em ter um site. A preocupação era... Eu tinha um cliente que falava para mim, isso aí nunca vai dar certo. Nunca. Isso aí, ó, o pessoal tá fazendo, mas isso é perda de tempo. Falar por quê? Ele falou, rapaz, você vai colocar o seu produto que você captou lá, o cara entra, olhou as fotos, descobre onde é o produto e capta na sua frente, quem que vai querer fazer isso? Então eles não queriam. Exatamente, eles também não queriam. Foi difícil de vencer isso aí no começo, viu? Bem difícil. E é muito bacana, né, que a tecnologia, ela é o meio e não o fim. Então, ela realmente ela ajuda o ser humano, veio para facilitar. E vocês de tecnologia realmente encontraram no mercado imobiliário uma imensidão, um espaço assim enorme. Ainda existe muita coisa para serem criadas. Eu percebo que o Homer, a cada dia, a cada semana, a cada mês, tem novidade. Eu sei porque eu estou muito próximo a Bruna, a Tainá, e cada live que eu faço tem uma novidade a mais. E agora, Lívia, eu queria que você eu quero que você realmente entre um pouquinho nas soluções do Homer, que o Homer traz para o mercado imobiliário, mas você hoje, 2021, mercado já vem desde 2020, 2019, vem numa crescente forte, esse ano tá pulsante, né? Várias coisas ajudaram o mercado imobiliário, como taxa de juros, uma série de coisas. O mercado realmente está muito forte. Eu queria que você, com essa experiência toda, com essa experiência não só de tecnologia, mas agora já há bastante tempo bem próxima do mercado imobiliário, eu sei que você conversa com várias pessoas importantes do mercado imobiliário, qual seria a dica que você passaria para os corretores e corretoras, aquele corretor chão de fábrica, né? Aquele corretor mão na massa, né? Não estamos falando dos donos de imobiliárias, não. Aquele realmente que soa a camisa, não que os donos das imobiliárias não soem a camisa, eu sei que é muito difícil, mas estou falando aquele do dia a dia. Qual seria a dica aí que você passaria para eles, Lívia? Legal, vou juntar com o tema que a gente estava falando antes, assim. Hoje, em 2021, depois de toda essa luta aí de trazer parceria para o mercado, eu sempre acreditei muito nesse modelo, olhando para um mercado maduro, que é o mercado, por exemplo, dos Estados Unidos. O mercado imobiliário dos Estados Unidos é muito maduro, e é um mercado que a tecnologia lá brota de sei lá onde, né? E por conta da tecnologia, é um mercado muito desintermediador, né? Se você for até os Estados Unidos, você não consegue nem... Você precisa encher o seu tanque, você não tem nem frentista lá, de tanto que ele tira o máximo possível o intermediador do negócio. Mas, ao mesmo tempo, com a chegada da internet lá, ao invés de as negociações terem diminuído a participação de corretor depois da chegada da internet, que seria o natural para o mercado do intermediador, na verdade, lá, as intermediações por corretor de imóvel aumentaram. Então, hoje você tem lá, antes de internet, ou pelo menos no início, no momento do IPO do Google e tudo, você tinha 65% das negociações feitas através de corretores, e hoje você tem 93% das negociações feitas através por corretores nos Estados Unidos, no mercado mega desintermediador. E foi isso que a gente olhou. Então, vamos levantar a bandeira de parceria, porque aqui os corretores eles precisam começar a trabalhar com ética e trabalhar juntos para atender melhor o cliente final deles, né? E foi isso que a gente fez, e hoje a gente olha para o mercado que 91% dos corretores, estou falando de uma pesquisa que a gente fez num evento com N tipos de corretores, e 91% dos corretores falaram que fazem parcerias, né? Então, eu fico muito feliz de ter conseguido trazer essa bandeira para cá, mas também porque foi uma melhoria para o mercado imobiliário como um todo, né? E mas eu ainda ouço muito corretor, você falou de chão de fábrica, corretor que está mais acostumado a não usar a tecnologia, ainda com medo disso, ou achando que não precisa. Quando a gente está falando de um mercado em que o cliente ele tem acesso à tecnologia. E se o cliente tem acesso à tecnologia, ele tem acesso aos imóveis.
todos possíveis do mercado que estão online. Se você não tem uma carteira ilimitada de imóveis, se você não tem uma carteira compartilhada de imóveis com os corretores do Brasil, você passa a não conseguir atender bem esse comprador que está chegando para você. E isso foi uma das coisas que o Homer começou a fazer. O Homer começou unindo corretores para eles terem uma carteira única e compartilhada de imóveis e clientes, de forma em que eles consigam trabalhar juntos, né? Atendendo juntos seus clientes finais e dando um atendimento melhor. E aí, depois disso, a gente começou a inserir novas soluções e novos recursos que ajudam desde o início ao fim da jornada de compra e venda do imóvel, sempre tentando melhorar a experiência de compra e venda para o cliente através do empoderamento do corretor. Através de tecnologia, né? Então, foi isso que a gente fez, assim, ao longo do tempo. E aí, o Fabrício falou de site imobiliário. A gente lançou um site imobiliário esse ano, muito com essa levada de parceria. Um site imobiliário gratuito, que um corretor tem todos os imóveis dele e mais. Ele pode divulgar todos os imóveis de todos os corretores que ele está trabalhando junto no Homer. Só que, como o site é dele, quando o cliente chega pelo site, o contato chega para o corretor. E aí ele vai ver. Deixa eu ver aqui de quem é esse imóvel. Esse imóvel é do corretor Anderson. Deixa eu falar com ele para a gente fazer parceria e vender esse imóvel junto. Ao invés dele deixar de atender um comprador, porque ele não tem aquele imóvel. Então, dando um exemplo que que fica bem destacado isso, se a gente pega estados diferentes. Eu sou do Rio. E aí vamos supor que eu tenho imóveis no Rio. Chegou para mim um comprador, por acaso, da Bahia, por exemplo, eu vou ter os imóveis no meu site dos corretores da Bahia. Ao invés de ele não ver nada na Bahia, ele vê os imóveis de todos os corretores de lá. E esse comprador, o Fabrício, ele manda mensagem para mim, chega para mim, eu falo, deixa eu ver de quem que é esse imóvel aqui. E eu, em parceria, atendo esse comprador. Independente se eu tenho ou não imóvel, porque os meus amigos têm, os meus parceiros têm. E é isso que o Homer traz aí para os corretores em conjunto. E cada vez a gente tenta trazer ainda mais soluções, sempre levando em consideração essa questão da tecnologia, né? Assim, do como a gente pode trabalhar o dia a dia dos corretores para ser mais eficiente e os corretores poderem focar no lado do relacionamento com os clientes deles, né? Porque no momento em que você faz uma coisa que o robô faz uma coisa para você que você poderia deixar de fazer, você tem tempo para fazer uma coisa mais legal. Você manter um relacionamento com o seu cliente, você poder entender melhor ou você atender mais clientes, né? E a gente tirando toda essa coisa chata que o robô pode fazer, né, Anderson? E tem o contrato também, que o corretor pode fazer pelo Homer, financiamento imobiliário, tem muita coisa bacana. Já vou aproveitar aqui, vocês, corretores e corretoras que estão assistindo, não baixou ainda o aplicativo do Homer? Corre lá e baixa. Agora, deixa eu te mostrar aqui, Lívia, você falou sobre que ainda existe muitos corretores que não trabalham com isso, eu não sei se por receio, não dá para entender ainda, mas eu acredito que o mercado imobiliário, esse ano, de março do ano passado para cá, amadureceu muito, teve um crescimento muito forte, os corretores entenderam essa parte da tecnologia, a grande maioria. É lógico, ainda tem um caminho ainda pela frente, mas deixa eu te mostrar, ainda tem alguns grupos no WhatsApp, olha aqui, esse é um aqui, não vou colocar muito perto para não colocar o nome das pessoas, mas eu faço questão de participar desses grupos, eles me chamam, né? E dentro desses grupos, que existem milhares pelo Brasil, eu vou, na forma que eu posso, né? Disseminando, educando, colocando informações onde vai trazendo esse corretor para o mundo tecnológico, vai trazendo esse corretor para uma novidade, ele vai aceitando um pouquinho essa questão da parceria. Eles fazem a parceria num grupo de WhatsApp e não sabem que a tecnologia pode multiplicar e ajudar isso de forma infinita, né? Como você falou, o Homer, você não tem fronteiras, né? Você pode ser um corretor de São Caetano do Sul, como eu sou, e vender um imóvel em Fortaleza. E a mesma coisa, o corretor de Fortaleza tem um cliente para comprar um imóvel em São Caetano do Sul, com certeza nós vamos nos unir aí e fazer essa parceria. Então, puxa, incrível.
longe, né? A gente não precisava ir nem tão longe, assim. Como eu tenho muito contato com os corretores de imóvel, eu já vi muita coisa acontecendo. Então, apesar de eu não ser corretora, você vê muita coisa. Teve uma vez que eu fui numa visita com um corretor, e aí ele estava mostrando um apartamento que a compradora queria de frente para o mar, aqui no Rio. E aí, chegou lá, comprador e tal, imóvel de 4 milhões, fui lá acompanhar a visita para ver como era. E aí a compradora falou, mas eu te pedi um imóvel de frente para o mar. Ele falou, não, mas olha só, você está vendo essa janela aqui? Todas essas árvores aqui caem no outono. Folhas dessas árvores caem no outono. E aí, tá vendo lá o mar lá longe? Você vai conseguir ver o mar no outono, quando as folhas caem. Eu juro que isso aconteceu, eu juro. Mas olha só, depois que você começa a trabalhar nesse mercado, você entende, e eu sei que aquele corretor, eu super entendo, que ele não fez isso por mal, e ele não fez isso por nada além de não ter o imóvel no perfil que aquela compradora queria. Né? Era isso, era empurrar imóvel para tentar participar daquela venda e achar que vai tentar convencer na visita. Quando no mundo de hoje, que o cliente tem acesso a tudo na palma da mão dele, ele vai procurar outro imóvel com outro corretor. E esse corretor não vai conseguir mais empurrar imóvel. Então, quando a gente fala de parceria, a gente fala também de atender melhor o cliente pensando no interesse dele, né? E não precisa ir tão longe de estado a estado. É uma coisa assim, da sua própria área e de você poder ter outros corretores que têm outros imóveis naquela área para você oferecer, né? Então... Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. É muito bacana, realmente. E isso acontece. Pode falar, Fabrício. Sabe que o conceito de um investidor, às vezes, o pensamento, você trabalha nisso, então, com investimentos também, então você sabe disso, é o que muitas vezes tem que permear a mente de corretor de imóveis em relação a isso. Eu tenho um amigo meu que é investidor, e ele disse para mim uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci. Essa daí porque eu já vi ele falar mais de uma vez, né? Ele falou assim que nós nos enganamos muitas vezes em achar que todo negócio que nós vamos fazer a gente tem que ganhar 100%. Porque isso não acontece. E ele falou assim, por isso, Fabrício, sempre grave, cara. Eu prefiro 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Né? E provavelmente, né, o Homer vem nesse quesito, porque eu também, o Anderson sabe, já tive muito grupo com corretores de imóveis que eu mesmo criava, né? Bastante mesmo. E é incrível a quantidade de pessoas que entram em contato comigo para saber se eu conheço um corretor em outra região do Brasil para poder fazer, sendo que às vezes está a um clique de distância, né? Como o Homer faz, um clique de distância. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte, você comentou que no começo, né, o pessoal tinha uma resistência muito grande a isso, falou, cara, de jeito nenhum que eu vou fazer esse tipo de coisa. Vocês tiveram algum trabalho específico que vocês tiveram que fazer para quebrar esse conceito dessas pessoas? Sim, tivemos, e foram muitas coisas assim, você falou assim, eu decorei a frase que o meu amigo falou, meu conhecido falou, porque eu ouvi várias vezes. E no final, foi isso que a gente fez também. Foi muito evento, muita repetição, muita coisa, muita viagem falando disso, muita bateção no mesmo lugar, mostrando os benefícios, para o pessoal entender, sabendo que a gente estava aqui, de fato, querendo ajudar o profissional. E no final das contas, eu acho que o corretor de imóveis, ele não está acostumado com empresas que estejam do lado, sabe? Que queiram o bem. O corretor de imóveis, infelizmente, é um profissional que ainda é muito tratado, principalmente naquele passado de imobiliária antiga, né? Ainda é tratado de uma forma não muito legal. Então, foi um ponto, assim, dos corretores... O que vocês estão fazendo que é tão bom assim pra gente? Se é tão bom, nem parece que é verdade. A quantidade de vezes que eu ouvi essa frase, assim, foi incrível. E ao longo do tempo eles vão vendo, não, é muito bom para ser verdade, sim. E a gente criou um programa de comissão garantida. A gente acredita tanto na parceria e a gente entendeu que estava tendo uma resistência tão grande que a gente falou assim, não, a gente vai assumir o risco pela parceria. Se você fizer parceria por dentro do Homer, com outro corretor, esse corretor receber a comissão de vocês e não repassar a sua parte, a gente vai pagar a sua parte para você não se estressar com isso. Óbvio que tem que seguir ali um padrãozinho de coisas, de informação que tem que dar, de coisas que tem que assinar digitalmente e tudo, para a gente conseguir fazer isso,
mas foi uma coisa que gerou muita calma dos corretores nesse momento. Foi aí, eu acho, que eles viram que a gente, de fato, estava do lado e assumindo o risco por eles, assim, não, fica tranquilo que a gente vai fazer isso e aí depois a gente se vira para conseguir a comissão e você não vai ter dor de cabeça, né? E aí foi um dos grandes motivos que muita gente também saiu do grupo de WhatsApp e veio para o Homer, porque no grupo de WhatsApp, às vezes, você está ali com 256 corretores que você não sabe quem são, que você não tem o histórico. No Homer, você tem a avaliação passada desses corretores, você sabe quem são, você sabe que todo mundo ali tem Cresce validado, né? Então, você tem uma ferramenta que, de fato, é pensada para o corretor. O WhatsApp faz 300 mil coisas para 300 mil indústrias. A gente pensou só no dia a dia do corretor. Aí você tem algumas coisas, assim, a foto no Homer não pesa, não fica na memória, e a gente sabe que celular de corretor às vezes, um celular com pouca memória. A gente fez um algoritmo que linka num match, né? O corretor que tem o imóvel, o corretor que tem o cliente. Eu tenho um caso muito engraçado para contar para vocês. Conta, quero saber. O caso engraçado já veio antecipado. Aqui, o caso engraçado é no final, mas a Lívia já está contando casos engraçados durante a entrevista. Essa questão das folhas caírem no outono, eu adorei, viu? Eu falo pra caramba, e o que não falta aqui é caso engraçado. Se eu quiser me pedir no final de novo outro caso engraçado, eu vou ter. Tem também. Tá bom, então vai. Aí, a gente fez, no início lá do Homer, a gente fez um churrasco para conversar com corretores e falar com corretores e tudo sobre parceria. E aí, qual era a nossa intenção? Vamos fazer um churrasco aqui para eles se conhecerem e fazerem parcerias pessoalmente, verem que está tudo bem, conhecer corretores novos, piriri pororó. Aí, no final, a gente fez uma dinâmica em que a gente dava ali um panetone, que era a época de Natal, para os corretores que mais conseguissem fazer parceria entre eles, através do Homer. Então, todo mundo entrou no seu celular e publicou lá um imóvel e um comprador para poder fazer parceria. E aí a gente tinha um casal, e aí quem ganhou foi a esposa do casal. E a gente falou, mas espera aí, com quem que você fez parceria? Tem alguém que está aqui? Aí ela foi olhar e tem o fulano, que era o marido dela. Aí ela falou, peraí, você tem comprador para o meu imóvel? Ele falou, não, eu tenho. Nossa! Agora que eu vi, não sei o quê. Eu falou, mas eu botei no grupo de parceria, não sei o quê, eu tô falando há muito tempão que eu tenho esse imóvel. Aí, fechou o tempo. Fechou o tempo do casal. Uma DR que vocês não têm noção. Porque aí a esposa começou a falar, mas então você não olha as minhas coisas. E aí o esposo falou, mas você não presta atenção em mim. Você não me conta isso, imagina o que você mais não me conta. Gente, cada coisa que acontece na vida. Mas no final ficou muito claro para a gente lá no início do Homer como essa ferramenta aí do WhatsApp, ela de fato faz os corretores perderem negócio. Porque imagina só, eu também tenho um monte de grupo de WhatsApp, né? A gente está aqui há meia hora, quando eu sair, vai ter um monte de mensagem lá não lida. Se eu não fico passando de um a um e vendo o que aconteceu e tal, eu tenho que ter meu tempo só para olhar o grupo de WhatsApp, e aí não dá. Quando no Homer você publica um imóvel e aquilo fica salvo. Você publica uma demanda de cliente e aquilo fica salvo. Se daqui a 2 semanas entrar um corretor com a outra ponta, ele é avisado e vocês podem se falar. Então é isso que é trabalhar de forma eficiente. Através de tecnologia. Sabe que eu tenho um grande amigo meu que ele sempre diz o seguinte: a tecnologia ela tem uma característica que é aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Né? Então, para negócios, isso é ótimo, porque você precisa fazer negócio longe, a tecnologia traz todo mundo que está longe, aí o Homer entra bonitinho. Mas no casamento ele afasta quem está do lado, né? Tem que ficar esperto. Aí, quase perfeito para deu briga aí do casal. Muito bom. Agora acredito que o casal, os dois, têm o aplicativo do Homer e acabou. Vivem felizes até hoje. Não se separaram com essa DR. Estão felizes da vida. O Homer tem uma nova função, viu? Olha aí, Lívia. A função de unir os casais. É muito bacana. Agora, Lívia, adorei. O papo está muito bacana. Eu sabia que com você o papo ia ser incrível. Super alegre, super divertido. Eu queria entrar num assunto que você também acompanha muito, nós acompanhamos, que é a perspectiva do mercado imobiliário. Nós vivemos aí um ano de 2020 brilhante, né?
infelizmente, apesar da pandemia que nós estamos passando, que é uma questão de saúde pública, o mercado imobiliário veio numa crescente muito forte no ano de 2020. Acho que a nível Brasil, não sei, até você pode passar isso para a gente. 2021 começou forte, a gente está em maio agora, e já percebo realmente o mercado pujante. Como eu entrevisto grandes personalidades do mercado, percebo que o segundo semestre é um semestre que promete muito, tem uma expectativa. Se somar os VGVs aí dos diretores que eu trago aqui, sei lá, só de São Paulo já passa de uns 5 bilhões de lançamento imobiliário, então é um volume muito forte. Mas eu queria ouvir de você. O que você fala? Pode até voltar um pouquinho, 2020 e tal, e qual é a expectativa, né, sua, ou a sua visão do mercado imobiliário para o segundo semestre de 2021? Realmente, Anderson, graças a Deus a gente está em um patamar muito bacana do mercado imobiliário. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, que eu acompanho bastante, eles também estão bombando lá. Mas falando de Brasil, que é o que importa aqui para a gente, né? A gente teve aí baixa da Selic maior histórica da vida, começa a subir um pouquinho, mas o mercado ainda é muito volumoso. Corretores que estão muito positivos quanto ao mercado. Então, o que eu vi, assim, Anderson, já que a gente está falando muito de tecnologia aqui, é onde eu me sinto bastante confortável em falar, o que eu vi de bom, assim, da pandemia, né? Assim, não é bom, mas se tem alguma coisa positiva para o mercado imobiliário foi que antecipou todas as tendências tecnológicas. Em 2019, eu viajei demais, assim, para falar, e o tema da minha palestra era o seguinte: será que a tecnologia vai substituir o corretor de imóveis ou não? E aí chega a pandemia, que a única forma do corretor de imóveis se comunicar com a família, com os amigos e sobreviver é através do celular dele fazendo videocall. E sobreviver fazendo visita online, né? E aí ficou óbvio que, na verdade, a tecnologia vem para ajudar. E aí, quando você entende isso, quando você entende que você pode atender mais compradores, atender mais proprietários de uma forma melhor, porque existe a tecnologia ali para te ajudar, o negócio flui. E a gente está falando de compradores também que ficaram super inseguros com a Bolsa de Valores no início da pandemia, que estão procurando segurança em investimentos em parede e tijolo, como era lá antigamente, e a gente volta um pouco para esse cenário hoje, e o corretor consegue ajudar esse mercado usando as ferramentas certas, né? Então, eu até posso soar um pouco repetitiva aqui e voltar a falar do Homer, Anderson, mas que para mim, quando eu enxergo isso tudo e todos os benefícios que existem do corretor poder ajudar o cliente dele nisso, me soa até irresponsável um corretor que não usa a tecnologia que está disponível para ele atender melhor os clientes dele e para ele poder passar mais tempo com a família dele, para ele levar mais comissão para casa, para ele poder fazer coisas mais legais, porque ele está usando as ferramentas corretas, né? E o Homer é isso, assim, a gente falou muito de parceria aqui, porque é óbvio a nossa espinha dorsal, mas hoje a gente tem, por exemplo, o Homer Captações, que é uma solução para o corretor de imóvel que vende imóveis de terceiros, que a gente ajuda em toda a burocracia, em todo o marketing digital, nas fotos profissionais, a gente faz toda a arte de divulgação, a gente torna esse corretor o representante do imóvel para ele vender junto ao proprietário, dando todo o suporte que às vezes sozinho ele não tinha. Quando o corretor é independente, às vezes ele não tem aquele suporte de equipe para trabalhar junto. E aí vem o Homer e fala assim, não, olha só, você tem aqui uma equipe de marketing, você tem uma equipe jurídica, você tem uma equipe de operações, e você pode até falar isso para os seus clientes, que você não está sozinho, que você tem uma marca aqui por trás que trabalha para você. Ou se você nem quiser, nem fala que você tem marca, só fala que você tem equipe, vamos lá trabalhar junto, porque a gente faz isso tudo para você, né? E aí ele consegue atender mais clientes e tudo. Então, assim, o que eu estou vendo corretores muito positivos e trazendo um pouco de dados para vocês, que eu acho que dados é sempre bacana. A gente fez uma pesquisa de março
do ano passado para cá, e 46% dos corretores afirmaram que houve crescimento de 10% a 30% na venda de imóveis, tá? Muita coisa. Metade do mercado falar que houve crescimento num momento de pandemia, quando a gente não esperava o que ia acontecer, né? E aí depois, assim, quase 10% dos corretores falaram que a alta aconteceu de 51% a 70%. Olha isso, Anderson. Então, assim, muita gente vendendo imóvel. E aí eu fico até deixando aí um ponto para quem está ouvindo a gente de você está vendendo imóvel, né? Como que está o seu fluxo de imóvel? Será que você não precisa rever alguma coisa no caso de você não estar? Será que os processos que você faz hoje são os processos que você deveria estar fazendo com toda essa inovação que chegou no mercado, com toda essa tecnologia que chegou no mercado? Será que você está tratando o seu negócio como negócio ou como hobby, ou como plano B, né? Porque quando a gente fala, às vezes, em corretor de imóveis, às vezes a profissão de corretor de imóveis é a segunda profissão. E aí, quando você faz uma coisa pela metade, você também ganha pela metade, né? Se você faz 1/3, você também vai ganhar 1/3, né? Então, quem está ouvindo aí, você está tratando, de fato, a sua profissão como um negócio, como uma empresa? E aí eu sempre deixo até de dica, você me perguntou isso em outro momento, eu acabei não falando, eu sempre deixo de dica. Numa empresa, a gente tem meta, numa empresa a gente tem plano de ação para cumprir a meta, e a gente tem disciplina para cumprir o plano de ação para poder bater a meta, né? E a disciplina, muitas vezes, no caso de um profissional autônomo, um profissional independente, vem através da agenda. Eu costumo dizer que, como eu sou CEO, fundadora do Homer, todo mundo fala, nossa, Lívia, mas e aí, como que é não ter chefe? Gente, eu tenho chefe, tá? Os chefes são os corretores, é o mercado, e é a minha agenda, né? Eu uso agenda para mandar em mim. Todo domingo de noite, eu programo o que eu vou fazer na semana e o que está escrito na minha agenda vira o que eu tenho que fazer. Porque senão a gente deixa ser levado pelas coisas que a gente quer fazer, e não pelo aquilo que a gente precisa fazer. E aí o trabalho, de fato, vira hobby, né? E quando a gente trata uma coisa como hobby, a gente também recebe como hobby, né? Boa. Sabe que eu até anotei. Espetacular. É uma aula. Eu sabia que conversar com a Lívia ia ter vários insights. Antes da gente começar aqui, eu estava conversando com o Anderson, e o que aconteceu? A gente tem sentido, porque a gente lida com muitos corretores de imóveis, né? E a gente tem sentido, e essa é uma pergunta muito relevante e muito constante, de uma grande quantidade de corretores que, por ter passado principalmente pelo segundo lockdown e ficar todo mundo em casa, fechar plantões, esse tipo de coisa, entraram em parafuso, pelo simples fato de nunca ter tido a oportunidade de trabalhar em casa e não saber como fazer isso, né? E as perguntas que vêm para a gente são muito constantes, né? Então a gente até criou um projeto, né, que é para tentar ajudar eles, que é para tentar mostrar como é que faz isso. Eu trabalho em casa desde 98, agora eu estou no escritório, mas sempre foi assim, escritório aqui, casa aqui, minha casa dá 300 metros do escritório, né? Então eu vou a pé lá, né? Então, é um benefício que eu tenho que pouca gente tem, né? Mas eu, a maior parte do tempo, trabalhando em casa. Então, você vai adquirindo uma pegada de como é que você desenvolve isso, e talvez você tenha expressado aqui as 3 regras mais básicas. Eu não tinha conseguido expressar isso em palavras, por isso que eu anotei, né? Para passar ao pessoal, que é exatamente isso. Dá para colocar, dá para entender aqui para o pessoal como é que é? Não dá, meta, plano de ação e disciplina para cumprir o plano, né? Eu acho que se o pessoal entender essas 3 coisas e desenvolver uma forma de fazer, você trabalha em casa, você trabalha no escritório, você trabalha em plantão de venda, você trabalha em qualquer lugar, né? Se você conseguir seguir essas 3 coisinhas. Então, na minha opinião, talvez uma das dicas mais importantes para o momento que nós vivemos. Mas eu, como corretor, gente, quero acrescentar algo aí para vocês, até como um bate-papo aqui, para quem está nos assistindo. Eu sou corretor há 19 anos. E quando eu comecei, eu cheguei em casa tudo feliz, né? Falei para minha esposa dando maior força, puxa, que bacana, tal. Quando eu fui contar para minha mãe falou, ai, filho, arruma um emprego, né? Por que vai ser corretor de imóveis? E hoje, meus 2 irmãos são corretores de imóveis. Minha mãe fala com orgulho para todo mundo que os filhos dela é corretor de imóveis e tal. Então, essa questão de a profissão corretor de imóveis como plano B, durante muitos anos, Lívia, muitos, ela foi dessa forma, né? A pessoa
ela estava no mercado imobiliário de passagem, depois ela voltava para a profissão de origem dela. Eu acredito e eu percebo, e como eu acompanho também muito o mercado imobiliário, eu percebi dos últimos anos para cá um amadurecimento muito forte da profissão corretor de imóveis. Hoje eu já entrevisto e já converso com jovens mesmo de 18, 19, 20 anos, estudando para ser corretor de imóveis, colocando que ele quer ser corretor de imóveis como profissão, e eu percebi que muitos corretores hoje, que já são antigos, falam com orgulho, né? Já tem orgulho da profissão, acho que a profissão deu uma valorizada muito forte. Eu sei que é cíclico isso, porque eu já passei por momentos muito difíceis no mercado e isso pode voltar a acontecer, porque é altos e baixos, e quando a gente está numa baixa de mercado imobiliário, algumas pessoas saem do mercado imobiliário e tentam voltar, né, para aquela profissão tal, mas quem é corretor de raiz, quem é corretor por amor, por paixão, permanece na profissão, porque mesmo em momentos difíceis do mercado imobiliário, são, aliás, os momentos que mais tem oportunidade. Porque o mercado imobiliário é exatamente assim. Se o país está em crise, ótimo, porque os imóveis vão estar num preço baixo, ótima oportunidade de compra. Se o país está num momento bom de economia, com taxas de juros, bom também para o corretor de imóveis. Eu falo que eu sou feliz de ser corretor de imóveis, alegre, e eu estou no lugar certo e na hora certa, porque uma pessoa passa pela mão de um corretor de imóveis durante a vida dela pelo menos 5 vezes, né? Pode reparar, ela casa, ela precisa do imóvel. Depois ela separa, ela tem que vender o imóvel. E se separou, tem que comprar outro imóvel ou alugar outro imóvel. Aí são 2. Aí já não é um imóvel. Então já falei em 3 posições. Depois, os pais, normalmente, né, os pais vão ficando mais velhos e aí vir a falecer os pais, tem que vender o imóvel dos pais. E aí tem a família toda ali para que vendem os imóveis. Então, assim, realmente a profissão corretor de imóveis, ela é incrível, porque você vai acompanhar a vida da pessoa, se você realmente se permanecer. Então, Olivia, realmente esse bate-papo que eu sabia que ia ser incrível. Vocês aí que estão assistindo o Fala Corretor de Imóveis, não esquece, 2 coisas eu vou dar de recado aí para vocês. Primeiro, baixa logo aí o aplicativo do Homer, né? Que vocês vão amar. E outra, assina agora o canal aí do Anderson Trinca aqui no YouTube. Clica no sininho aqui para vocês receberem a notificação que nós aqui no canal, no meu canal, nós temos um programa de aula todos os sábados para o corretor de imóveis, que chama Café com Corretor. Acontece aos sábados às 14h10. E tem o Fala Corretor de Imóveis, que eu só entrevisto gente incríveis aqui, como a Lívia, da Homer Parceria, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Então, é muito conteúdo, realmente, tudo de forma gratuita para o corretor de imóveis. Agora, Lívia, espera um pouquinho aí, vai pensando aí numa história, 1, 2, você falou que tem várias, quero saber todas as histórias engraçadas, mas antes, deixa eu falar de um patrocinador aqui do programa, que também tem muito a ver com tecnologia, como o Homer. Eu sei que tem muitas empresas, né, de tecnologia trazendo soluções aqui para o mercado imobiliário, e a Imobplaces é a patrocinadora aqui do mercado do Fala Corretor, e olha que solução incrível que eles pensaram para o mercado imobiliário. O cliente, normalmente, ele está lá na porta do imóvel e ele quer visitar o imóvel. Normalmente, o que ele faz? Ele olha lá na placa da imobiliária, liga para a imobiliária para falar com o corretor, para agendar uma visita, né, para o corretor de imóveis, que normalmente marca no final de semana. Quando marca, tem um conflito aí de informação. O que eles fizeram? Na placa do imóvel vai ter um QR Code. O cliente lê esse QR Code e nesse momento ele já chama o corretor que está em volta num raio de 5 quilômetros, como se fosse um Uber. Então, olha, eu estou aqui na porta do imóvel, estou chamando um corretor de imóveis para vir já me mostrar o imóvel neste momento. E olha que incrível. Se você, corretor de imóveis, não aceitar, como se fosse uma corrida de Uber, existe um outro corretor que vai aceitar. E o melhor para nós, corretores de imóveis, é que neste caso,
o cliente não vai dar o bolo na visita, né? Ele não vai faltar na visita, pelo contrário, ele já está na visita e é você que vai até ele. Então, é uma solução muito bacana. Imob Places, para vocês aí que estão assistindo também, se vocês quiserem, entram lá, que é uma solução muito bacana que a Imob criou aí para o mercado imobiliário. São muitas soluções, realmente o mercado só tem a agradecer toda essa área tecnológica. Eu passei por toda essa evolução. Nós tivemos uma entrevista com um diretor de uma grande imobiliária aqui de São Paulo, e ele falou uma coisa que ficou marcado, e realmente, de 2015 para cá, o que aconteceu? Entrou o mercado financeiro no mercado imobiliário. Porque antes, as construtoras, incorporadoras, elas cresciam pelo mercado, o capital próprio delas. E lá para cá, eles abriram o mercado, né? Entrou as ações do mercado, então realmente entrou uma enxurrada de dinheiro no mercado imobiliário, e aí o mercado imobiliário se transformou. Realmente, por isso que nós demos essa guinada, e na verdade o ano foi 2005, tá? Em 2005, o mercado Abre Capital, foi a primeira empresa do mercado Abrir Capital, foi a Cyrela, e aí nós tivemos essa enxurrada de grana, e aí a tecnologia veio acompanhando aí toda essa evolução do mercado imobiliário. Agora, Anderson, se deixar eu fico falando demais, eu sou como a Lívia aqui, falo mais que a boca. Lívia, é com você, eu quero saber todas as histórias engraçadas que você tem para contar, porque os corretores adoram essa parte de história engraçada. Já teve cliente que comprou imóvel com pizza, já teve, olha, gente que chorou, já teve de tudo aqui. É com você, Lívia. Vamos lá, antes de eu contar essa história engraçada, eu queria fazer uma pontuação no que você falou, de quando você decidiu ser corretor de imóvel e que o pessoal lá da tua família não te apoiou, né? E Anderson, assim, eu sofri a mesma coisa. Isso não é uma coisa de corretor de imóveis, assim. Hoje, as startups de tecnologia, elas estão super na moda, mas quando é na sua própria casa, você entrar numa startup que não vai ter a grana ali estável todos os meses, ou vai ser uma grana pequena, é muito fácil do pessoal na sua casa simplesmente não te apoiar. E foi exatamente o que eu passei. Até o momento em que você tem um retorno muito maior do que a estabilidade de grandes empresas, e aí o pessoal fala, não, nossa, ainda bem que você ficou nisso, sabia que você ia dar certo. É o que acontece, né? Então, assim, eu acho legal a gente falar disso, porque vai acontecer. Eu concordo com você que o mercado já está bem mais maduro, mas ainda acontece muito, e para isso precisa de resiliência dos corretores, assim como precisou da minha resiliência em estar numa startup, porque se a gente está numa empresa grande e tudo, você vai ter uma estabilidade, mas você também vai ter um teto. Né? E aí, quando você fala de startup, você fala da vida de corretor de imóveis, você não tem estabilidade, mas você também não tem teto. E aí, o céu não é o limite, né? Você pode ter lá as suas metas, o seu plano de ação e sua disciplina para ir atrás de talvez uma vida que você nem imaginou que você teria numa empresa em que você está trabalhando ali para os outros e trabalhando naquele formato que você precisa fazer o que te demandam e não o que você pode lutar para aquilo, né? Então, acho que quando a gente trabalha sozinho, quando a gente é empreendedor e o corretor ele é empreendedor, né? A vida vira uma montanha russa, né? De sentimento. Você fica achando que vai ser incrível. Você acaba de fazer um podcast, você está mega animado e agora, pô, vou fazer todas as minhas coisas que eu tinha que fazer e que eu estava sem saco. Vou ligar para o cliente, vou fazer aquilo. E aí, daqui a pouco, putz, o cliente desistiu da venda e não aceitou a proposta. Agora eu estou chateado e agora eu não vou ter mais como pagar o boleto que vai ter no final do mês. E aí a geladeira quebrou e pronto. Agora eu não vou dar certo mesmo. Eu vou entrar numa imobiliária e aí pronto. E aí passaram 10 minutos. Nem 2 dias, nem 3 dias. Foram 10 minutos. Isso é a vida do empreendedor. Essa é verdade. De sobreviver e de ter momentos incríveis que parece que você vai dominar o mundo e outros que você não vai conseguir suportar. É verdade. Empreendedor, né? Que ela falando, ela certamente, a Lívia já passou por isso, eu passei também, mas quando eu comecei a trabalhar com isso, imagina, né? Em 98, 99,
a internet, pelo menos onde eu moro, que é uma cidade interior, só tinha a discada, não tinha outra. Eu me lembro quando chegou o Speed em São Paulo, que na verdade tinha que juntar um monte de linhas numa só, nem era a banda larga mesmo, né? E passava na televisão e eu ligava lá e falou, não, isso aqui só está disponível para a cidade de São Paulo em 1 ou 2 bairros. Não tinha, né? Então, não tinha nada para lugar nenhum. E eu um dia estava em casa programando, né? Tinha fechado um trabalho e tal. Estava lá sentado, ficar aquela concentração programando. Meu pai chegou na minha casa. Aí ele chegou e ficou olhando lá e falou assim, filho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não tem vergonha da sua mulher sair trabalhar enquanto você fica aí no joguinho de computador? A visão deles é que eu ficava em casa jogando. E olha que hoje tem carinha que ganha mais dinheiro do que eu jogando, hein, cara? Muito mais, né? Verdade, então, talvez se eu tivesse ficado jogando, tava melhor ainda, hein? Olha que beleza. Exatamente. E essa é a realidade. Quem não entende o que alguém está criando uma coisa, quem não entende isso, jamais consegue entender, a não ser no momento em que você dá certo. Aí as pessoas entendem. Até então. Fácil, né? Aí fica fácil. Aí fica fácil. Mas aí, Lívia, além dessa história aí de você, do pessoal não acreditou em você e tal, também acho que todo mundo passou por isso, né? Quem passa a trabalhar autônomo, deixa de conversa, conta a história. Essa aí é engraçada, você já contou várias, mas eu quero saber mais com você. Não, essa aqui nem era engraçada, isso aqui é dramática. Né? Agora ela vem engraçada. Não, mas brincadeira, só para falar mesmo que, enfim, a gente tem que ir com resiliência mesmo na coisa que a gente acredita, né? Mas tem uma história engraçada, que uma vez eu fui acompanhar um corretor, muito top de São Paulo, e ele foi fazer uma captação. E aí eu fui com ele e tal. Porque eu tenho essa coisa, né? Se eu estou fazendo ferramenta para corretor, eu preciso acompanhar a vida de corretor, né? Eu preciso estar ali no dia a dia, entender o que faz sentido, o que não vai. Então, eu sempre foi muito meu dia a dia estar perto de corretores. Aí fui com ele nessa captação do imóvel. E a gente chegou lá e tal, estávamos gravando. Aí ele conversou lá com o proprietário, fez aquela visita. Antes que ele falou: já vou fazer meu material de divulgação. Lívia, você faz favor para mim, você me grava aqui para eu já poder divulgar esse imóvel. Aí, beleza, vou gravar. E eu, bom jeito, mandou lembrança aqui, né, para a Lívia. Aí, com a minha câmera, e aí, não sei o quê. Aí tinha um daqueles negócios pendentes, cara. Eu dei de cara na lâmpada pendente e estraguei o vídeo todo e quase caindo. Começou a rir e não conseguia parar de rir. E eu, quando eu comecei a rir, vocês já me viram rir aqui hoje. Você machucou? Meu Deus! Galo, vocês não têm ideia. Ou seja, tive que começar a gravar tudo de novo. E essa é a vida de corretor, né? Vamos lá no dia a dia, vamos gravar. Certeza. E você não sabe, passa por cada uma. Nossa Senhora! Exato. Muito em Olha o quanto de risada que a gente não deu aqui hoje, né? Verdade. O pessoal que assiste, né? Você sabe que uma vez eu recebi um feedback de um corretor, né? Que assistiu o Fala Corretor de Imóveis, que esse é meu jeito. Você sabe, né, Lívia? Nós fizemos uma live, eu, você e o Marcos Araújo, que é uma grande figura também do mercado imobiliário, e foi uma diversão, né? A gente falou de conteúdo e rimos o tempo todo. E o corretor falou assim, mandou pelo WhatsApp para mim. Quem vê você rindo assim à toa, parece que você é milionário. Aí eu falei, mas eu sou milionário. Quem falou que eu não sou milionário, né? Aí acho que ele se assustou, né, do outro lado. Eu falei assim, poxa, eu sou milionário de saúde, eu estou bem aqui, a gente está rindo, estamos trabalhando e divulgando e levando conteúdo para o mercado imobiliário. Então, a gente tem que estar realmente... Uma das coisas que o cliente percebe, Lívia, é o astral do corretor, é a energia do corretor, é a forma com que o corretor recepciona e conversa. Corretor, corretora, né? Eu gosto sempre de falar corretor, corretora, porque quando fala corretor, dá a impressão, eu não gosto de dar essa impressão, você está excluindo a corretora. Então, sempre que eu me apresento, que eu vou falar para os corretores, é corretor e corretora. Conta até um diretor de uma empresa que colocou um anúncio para contratar corretor. E uma corretora entrou em contato com ele e falou assim, você só contrata corretor ou corretora também? Então, ele disse que depois disso,
ele passou a anunciar corretor e corretora. Olha que interessante, fazendo essa parte de inclusão, né, do mercado imobiliário, não só nisso, mas, olha, eu acho que, assim, de forma alegre, a gente passa conteúdo e trabalha. Esse é o nosso trabalho, não é, Lívia? É divulgar, é conversar. O que você acha um pouquinho disso? É verdade. Esse desafio feminino, conta para mim, qual que é a sua opinião referente a isso? Cara, esse desafio feminino aí é interessante de se falar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas até 1958, as mulheres não podiam atuar como corretoras de imóveis. Vocês sabiam disso? 1958 cara, é muito aqui perto, né? Está muito perto, é? É muito perto. Elas não podiam atuar como corretoras de imóveis. E aí, até por isso que você vê essa diferença de um mercado ainda muito masculino, que já melhorou demais, desde que eu entrei no mercado, já melhorou muito, assim, mas você ainda vê um mercado muito masculino. Quando a gente entende bastante que as mulheres ajudam muito na decisão da compra de um imóvel, né? Principalmente porque a grande tomada de decisão dos compradores, de um casal comprador, é a própria esposa do casal. Então, há ali o rapport, a conexão da esposa com a corretora, às vezes é muito interessante, porque a corretora, se a gente está falando, você falou isso muito bem, eu adoro esse entendimento, que a compra de um imóvel ele não tem a ver com a parede e o tijolo que constrói aquele imóvel. Ele tem a ver com a mudança de vida atrelada àquele imóvel, né? E aí, a corretora de imóvel, ela entende o que é ter o primeiro filho, ela entende o que é ter o segundo filho e o que isso acarreta na mudança do imóvel, né? Ela ouve muito, ela gosta de entender muito o lado ali, tem empatia pelo que está acontecendo pelo lado dos clientes, né? Então, eu acho que tem muito espaço. A gente ainda tem umas questões bem complicadas no mercado, e sem tabu aqui, Anderson, porque eu acho que vale a pena trazer. É que a mulher corretora ela ainda passa por umas questões complicadas de, às vezes, ir numa visita sozinha com um cliente homem. Infelizmente, isso ainda é um problema. Num mercado, num mundo ainda muito masculino, que os homens acham que fazer elogios para as mulheres, olhar para um lado e fazer comentários, eles acham que é elogio, quando, na verdade, é super não profissional, né? Então, exatamente, as mulheres ainda têm uma questão complicada de entender uma linha tênue entre até onde pode ir, até onde ficou demais, sabe? E a gente precisa falar disso com mais recorrência para tornar um ambiente bacana para todo mundo, assim, sem tabu mesmo, sabe? Sem medo. Não, incrível, Lívia. Adorei que você tocou nesse assunto. Aliás, eu sou super fã das corretoras. Elas arrebentam de vender. A mulherada realmente está detonando. Você falou muito. Ela tem a intuição, tem a sensibilidade de entender o cliente. E detalhe, você falou dos compradores. Hoje em dia tem muitas mulheres poderosíssimas, elas comprando imóvel sozinha, sem depender de ninguém. As mulheres se empoderaram realmente, tá incrível. E as corretoras aí, em grandes empresas que eu conheço, na sua maioria, campeões de vendas são a mulherada. A mulherada tá dominando. Entrevistamos algumas, inclusive, hein? Aqui já passaram, por exemplo, a Sofia da Mitre, que é a CEO de uma grande incorporadora aqui de São Paulo, que tem, né, um trabalho incrível. A Laura da Econ Vendas. A Laura é sensacional, cara. A Laura é sensacional. Uma coisa assim que marcou muito para mim a entrevista dela. A mulher sensacional mesmo. A Laura, ela tem mais de 10 anos no mercado imobiliário. Hoje ela é gerente de uma equipe de uma grande construtora em São Paulo. E os corretores adoram ela, sabe? Assim, ela tem uma família realmente, campeã de vendas o tempo todo, com uma equipe incrível. Então, realmente, olha, é muito bacana a gente falar desse assunto. Nem estava combinado, né? Temos a Natália, né? Que está com a gente. A Natália Binara. É sensacional, cara. A Natália. Depois eu vou te passar, viu, Lívia, para você chamar a Natália.
A Natália está fazendo um trabalho incrível aqui com a Pô, gente. Para sensacional. ela fazer umas lives lá para o Homer, que vocês vão amar também. Muito bacana. Lives de presença digital é com ela mesmo, cara. Ela manja Verdade. muito. Mas olha, a gente fala demais. Lívia, com certeza você vai retornar aqui, porque eu sabia que esse bate-papo ia ser incrível. O Fala Corretor já é sua casa, sinta à vontade. Da mesma forma que eu me sinto à vontade quando eu estou lá no Homer. Eu falo para a Bruna, eu estou em casa, Bruna, fica aí. Teve um dia que ela, não sei o que aconteceu, não dava para entrar. Eu falei, deixa que eu entro, já saio fazendo a apresentação, depois você chega. Ela deu risada. Maravilhoso. Muito bom. Então, olha, assim, agora no final eu vou passar para o Fabrício fazer as considerações finais. Depois eu passo para você fazer suas considerações finais, agradecimentos, tudo. E aí eu finalizo. Mas você já está convidada a voltar várias vezes aqui no Fala Corretor de Imóveis. Fabrício, o que você achou desse nosso bate-papo incrível? E você, corretor que está nos assistindo aí, aproveita, dá um like aqui, ó, dá um joinha se você gostou da entrevista, assina o canal aqui, clica no sininho para receber as notificações. Fabrício, meu amigo, é com você. Bom, o assunto de hoje foi um assim que sempre me faz bem, né? Eu vim da área de tecnologia, trabalho com ela até hoje. A gente que vem da área de tecnologia, a gente chegou muito antes do que o próprio profissional da área de corretagem, que a tecnologia faria diferença para ele. Demorou para a gente convencer ele, mas hoje acho que esse convencimento não é nem mais muito necessário, porque o pessoal já percebeu que ou vai onde a tecnologia está, ou você ficou para trás, já não tem jeito. Então, iniciativas como é o caso do Homer, por exemplo, que sanam um problema comum que os corretores tinham e não enxergavam uma forma de, por conta própria, resolver, eu acho uma coisa sensacional. Sinceramente, eu acho sensacional. Não dá. Eu acho que o programa de hoje ele mostra que não dá para corretor de imóveis nem pensar nesse momento mais em não usar a tecnologia ao seu favor. Ele precisa, o que tiver de novo, e eu sempre digo isso, o que tiver de novo, eu não digo para você implementar tudo que tem, porque às vezes é muita coisa, mas pelo menos gaste tempo para você dar uma olhadinha no que é. Não fique totalmente ignorante em relação ao assunto, porque talvez você não possa implementar hoje, mas daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, talvez seja essa a solução que resolva para você. Então fica atento a esse tipo de coisa. Eu mesmo já comecei a acompanhar agora mesmo aqui a Lívia no Instagram, achei legal pra caramba, né? O conteúdo, isso é muito importante. Novamente falo o que eu sempre falo pro pessoal, não segue mais que 25 pessoas no Instagram, senão vocês ficam afundados num mar de pessoas que não têm o que contribuir. E aqueles que têm o que contribuir, você não enxerga, né? Você não consegue ver. Então segue quem vale a pena. Certamente dela vale muito a pena, porque a iniciativa é muito boa. E a gente falou aqui no final, né? Foi falado sobre o trabalho das mulheres, assim. Eu tenho uma visão... não digo que é uma visão diferente, eu acho que é a visão que todo mundo tinha que ter e hoje parece que algumas pessoas estão tendo, né? Eu vim de uma família onde as mulheres é que levavam a coisa à frente, sempre foi. Minha avó, nascida em 1916, foi quem tocou financeiramente a família a vida inteira. Meu avô, infelizmente, um homem criado fazendo carvão no meio do mato, né? E a minha avó, criada numa fazenda de produção de vinho, com um pai fazendeiro, foi uma pessoa que nascida em 1916, sabia ler e escrever. Então ela aprendeu na escola, coisa que ninguém tinha, porque o pai dela falava, filho meu, tem que saber ler e escrever. Lindo né? isso, Então, lindo. a minha avó. E aí ela foi dona de indústria, ela foi dona de comércio, e a minha avó, com quase 80 anos, ela ainda tinha um comércio próprio. A minha avó nunca trabalhou de empregada, ela sempre foi empreendedora. E ela passou isso para... Minha avó teve 11 filhos. Desses 11, acho que mais da metade são mulheres. E todas as minhas tias foram assim, todas, sem exceção, inclusive a minha mãe, né? Então, eu vim de uma realidade onde o respeito pelo trabalho das mulheres era uma coisa que a gente já nascia vendo, porque era isso que elas faziam, todas elas, né? E a minha avó, por parte de pai, a mesma coisa, né? Perdeu o marido muito cedo por uma doença, nunca mais se casou e criou a família toda fazendo por conta própria as coisas, né? Então, isso é muito interessante, que sempre o pessoal fala, você tem alguma referência familiar de negócios? Minha mãe e minha avó. Sempre foram elas, né? Uau. Então, o que as pessoas veem hoje nas mulheres tomando a frente e fazendo um monte de coisas, na minha família já foi o padrão. Sempre foi assim. E óbvio que tinha os homens que faziam também, sim, meu pai também foi diretor de uma grande empresa, coisa e tal, mas
para mim, eu nunca vi diferença nos dois, porque os dois eram pessoas que faziam a coisa acontecer, né? Sempre foi assim. Então, hoje a gente vê esse tipo de coisa, né? As pessoas respeitando mais o trabalho das mulheres, coisa que eu sempre fiz, porque lá em casa as mulheres são realmente pessoas que levam a coisa para frente, mas eu sempre gosto de lembrar de um exemplo mundial que nunca pode ser esquecido, né? Marie Curie, a mulher que descobriu a radioatividade e que até hoje foi a única pessoa no mundo a receber 2 prêmios Nobel por 2 áreas da ciência diferentes. Não teve um homem que conseguiu, teve uma mulher que fez, né? Olha! Um prêmio junto com o marido e outra num trabalho praticamente sozinho. Então, é interessante a gente trazer mulheres aqui, porque como eu já disse, né? Netflix que conta a história dela. Tem. Eu assisti esses dias, porque eu sou muito fã de Marie Curie, que eu gosto de ciência pra caramba, né? E quando eu vi que lançou lá, foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi assistir, né? E é muito interessante a gente ver isso, porque cada vez nós estamos vendo, a gente aqui vê isso muito, porque nós entrevistamos muitos homens e muitas mulheres. Tem os 2 grupos aqui, ou seja, boas cabeças não escolhem sexo. Boas cabeças nascem em qualquer lugar. Então, o respeito pelo trabalho de todos é essencial, porque todos têm a sua contribuição, e obviamente a Lívia está de parabéns aí pela história e pelo desenvolvimento do que fez, né? Porque é sensacional. Eu curto muito a parte de empreendedorismo, né? E de investimentos, o Anderson sabe disso, que eu também trabalho com investimento. E quando encontro alguém assim, eu fico entusiasmado também. Então, parabéns, Lívia, muito legal. Obrigada, Fabrício. Obrigada também, Anderson, pelo convite. Foi muito bacana esse papo aqui com vocês, foi super descontraído, gostoso, e quando a gente está aí perto de pessoas com a mesma energia, eu acho que isso acontece, né? Fica uma coisa assim, fácil, e eu tenho certeza que se tivesse tempo, a gente ia ficar aqui num papo muito mais longo. É verdade. Obrigada pelo convite, espero que o pessoal tenha gostado. Quando vocês quiserem, podem chamar novamente. Eu costumo dizer que eu e qualquer um da equipe do Homer, a gente está muito focado em fazer o necessário para ajudar os corretores de imóvel. Nossa grande missão é essa, né? A gente até tem uma área no Homer que chama Felicidade do Corretor. Olha só. Que legal. Para a gente conseguir pensar de fato no que ajuda o corretor de imóvel, né? E como a gente pode ajudar o corretor de imóvel a ser mais feliz. Então, obrigada pelo convite, foi muito, muito bacana. Quem quiser, como o Fabrício falou, pode me seguir aí no Instagram, Lívia Rigueiral. Segue também o Instagram do Homer, acho muito bacana, porque lá rola muito conteúdo, várias lives, vários posts no blog, para o corretor estar sempre antenado com o que está acontecendo no mercado, acho isso super importante. A gente está sempre colocando conteúdo, fazendo evento, então vale super a pena. E para quem ainda não está no Homer, faz o que o Fabrício falou, né? Entra lá no site, a gente tem coisa demais gratuita, né? A gente trabalha aí para isso. Então, tem alguma coisa que, talvez não tudo, mas alguma coisa pode servir para você e pode te ajudar a trabalhar mais e melhor, né? Então é isso, gente. Obrigada. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Contem comigo. Espero ver vocês aí em breve. Muito bacana, Lívia. A alegria foi nossa, uma honra enorme. Realmente foi um bate-papo alegre, leve, com muito conteúdo para os corretores de imóveis. E a ideia do Fala Corretor de Imóveis é exatamente essa. Então, nossa, só tenho a agradecer. Quero aproveitar aqui, agradecer vocês, corretores e corretoras, que estão sempre aqui acompanhando o Fala Corretor de Imóveis. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no canal do Anderson Trinca. Realmente é uma felicidade enorme conseguir contribuir com o mercado imobiliário. Quero agradecer também aos patrocinadores, a Tecmob e a Inteligência Cartorial e a Imob Places, que são empresas incríveis. E com certeza a Lívia vai voltar mais vezes aqui, porque é muita alegria, é muita informação. E não esquece, corretor, vai lá, baixa agora o aplicativo do Homer, que você com certeza vai encontrar uma solução ali de tecnologia para vocês. Gente, até o próximo Fala Corretor de Imóveis. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Beijo, Boa noite. até mais. Tchau.